Medidas de pressão. Pressão, que o símbolo é P, é a relação entre uma determinada força e sua área de distribuição. Assim, pressão é o quociente da força pela área. Para a mesma força, por exemplo, 1 tonelada, 1000 quilos, a pressão aumenta ou diminui em função da área aonde é aplicado esta força. Então, a pressão é o quociente da força pela área. Nós temos várias medidas de pressão. No sistema técnico de unidades, nós temos o metro de coluna d'água. É onde expressa a pressão por meio da altura que uma água subiria numa tubulação. Então, numa tubulação, eu furar uma tubulação, ela está numa pressão de 10 metros de coluna d'água. Essa água, se eu colocar um cano em cima desse tubo, essa água terá capacidade de subir a altura de 10 metros. É uma unidade de medida de pressão, metro de coluna d'água. Aí nós temos o derivado centímetro de coluna d'água e o milímetro de coluna d'água, que é muito pouco usado. Nós vamos usar mais comumente o metro de coluna d'água. No sistema inglês, nós temos o PSI e a libra por polegada quadrada. Quando vamos num posto, coloca 30 libras. Quando nós colocamos 30 libras por polegada quadrada, nós estamos pedindo uma pressão no sistema inglês de libra por polegada quadrada. Ou alguns calibrador está indicando PSI, que é a mesma coisa, da libra por polegada quadrada. No sistema técnico, nós temos ainda o quilo por centímetro quadrado. Esta é a unidade mais usual, quilograma força por centímetro quadrado. Sendo que o quilograma força por centímetro quadrado corresponde a 10 metros de coluna d'água. Assim, uma pressão numa rede de água de 10 kg por centímetro quadrado, multiplicado por 10, vai dar uma pressão correspondente de 100 metros de coluna d'água. Temos ainda outro sistema de unidade, que é a atmosfera, o milímetro de mercúrio, da teoria de Torricelli, polegada de mercúrio e o bar. Esse aqui eu destaquei. O bar, ele é aproximadamente igual a 1 kg por centímetro quadrado. 1,0,1. Nós aí, para algumas condições, colocamos o bar igual ao quilo por centímetro quadrado, que é igual a 10 metros de coluna d'água. O que interessa dessas unidades, nós vamos fazer a fixação por meio de exercício de pressão estática, pressão dinâmica e conversões. Pressão estática é aquela pressão oriunda do líquido parado. Então, se o líquido é parado, eu tenho uma pressão estática. Se eu tenho o líquido em movimento na tubulação, nós temos a pressão dinâmica. Nós vamos falar de especificação de tubulações, a classe de tubos, medição de pressão e calibração de manômetro. Nosso primeiro exemplo, nós temos uma situação muito comum nas cidades. Eu tenho aqui uma vila, uma rua, nós temos uma casa aqui que está no terreno na altura 120. Nós já falamos sobre cota nas aulas anteriores. Esse número 120 representa a altura desse terreno com relação ao nível do mar. Então aqui nós temos uma altura de 120 metros acima do nível do mar. Aqui embaixo nós temos uma outra casa que está na cota 90. Então, essa casa, obviamente, está muito mais alta do que essa, porque essa aqui na cota 120, essa aqui está na cota 90. E a distância entre elas é 500 metros. E aqui eu tenho um cavalete na casa 1. Então, nós pegamos um manômetro, que é isso aqui. Esse manômetro pode estar em várias unidades, que nós já referenciamos. Pode estar em metro de coluna d'água, pode estar em PSI, pode estar em quilo por centímetro quadrado, não importa. A unidade, depois nós faremos a conversão.
Então, nessa rua aqui, Tiquaruçu, a pressão obtida com um manômetro na casa 1, que está na cota 120, foi de 2 kg por centímetro quadrado. Então, a casa que nós chegamos, medimos a pressão e deu 2 kg por centímetro quadrado. Pergunta-se, qual a pressão na casa em metros de coluna d'água e em psi ou libra-força por polegada quadrada? Qual deve ser a pressão estática dada em metros de coluna d'água na casa 2, que está ligada na mesma tubulação? Então, na mesma rede aqui está a casa 2. Eu queria saber a pressão que tenho lá. Muitas vezes eu tenho uma situação de um vazamento nesse intervalo e que pode afetar a pressão lá. Então, com essa técnica de medir a pressão num ponto, medir a pressão no outro, já sabendo previamente qual seria a pressão estática, nós temos condições de saber se tem algum vazamento nesse intervalo. Então, qual a pressão na casa em metros de coluna d'água ou em metros de coluna d'água? A conversão 1 kg por centímetro quadrado, já falamos, é igual a 10 metros de coluna d'água. Então, o valor de 1 kg é igual a 10 metros. Logo, 2 kg por centímetro quadrado é igual a 2 vezes 10. Então, a pressão na casa é 20 MCA. Significa que, teoricamente, se eu colocar uma mangueira aqui nesse cavalete, uma mangueira transparente, abrir o registro, essa água iria subir numa altura de 20 metros, que é correspondente à pressão de 2 kg por centímetro quadrado. Para transformar quilo por centímetro quadrado em polegada, em libra por polegada quadrada, nós multiplicamos por 14,22. Então, 1 kg por centímetro quadrado é igual a 10 metros de coluna d'água, que é igual a 14,22 libra por polegada quadrada, ou 14,22 PSI. Logo, 2 kg por centímetro quadrado é igual a 2 vezes o fator de conversão 14,22, daria 28,44 libra por polegada quadrada. Isso aqui mais para título informativo, porque praticamente nós não utilizamos essa unidade. Nós vamos na hipótese de ter um manômetro que está calibrado apenas em libra por polegada quadrada, nós temos aí que ter o conhecimento como fazer essa conversão para quilo por centímetro quadrado e MCA, que são duas unidades que nós temos mais visibilidade com ela. Qual deve ser a pressão estática dada em metro por coluna d'água na casa 2, que está ligada na mesma tubulação? Então, eu tenho aqui a cota 120 e lá a cota 90. Então, tem uma descida. Nós temos a cota 120 na casa 1 e a cota 90 na casa 2. Portanto, nesse intervalo nós temos aí uma diferença de nível de 120 menos 90 daria 30 metros. Isso aqui é topografia, as cotas topográficas, a altura do terreno relativo ao nível do mar. Então nós temos uma diferença entre uma casa e outra, uma diferença de 30 metros, ou 30 MCA. Então, se está parado a água na tubulação, se aqui eu colocar uma mangueira, essa mangueira vai chegar numa altura de 20 metros, e aqui na casa 2 deveria chegar numa altura de 30 metros. Então, a pressão estática aqui na casa 2 é muito maior do que na casa 1, aqui nós está numa zona alta e aqui está em uma zona baixa. O nosso exercício seguinte diz o seguinte: o reservatório elevado da imagem possui um diâmetro de 3 metros. Ele tem um diâmetro aqui de 3 metros de diâmetro. Está carregado com 183.780 litros de água, ou 183,78 metros cúbicos de água. Pergunta-se, qual a pressão estática na tubulação de saída na base do reservatório? Então, eu tenho uma tubulação aqui. Pergunta, nestas condições, qual a pressão aqui? Ora,
a nossa resposta para essa questão é uma interrogação, é uma incógnita. Por quê? Porque eu tenho apenas o diâmetro e temos apenas o volume. Não temos a carga estática, não temos a carga hidráulica. A pressão é força sobre superfície. Então nós temos que ter, para esse exemplo, nós temos que ter a altura. A altura, sim, que nos dará a pressão estática, que é a pressão da água parada dentro da caixa, na base do reservatório. Então, por exemplo, se utilizarmos uma altura de 20 metros, se o reservatório tiver 20 metros, então aí sim a pressão estática aqui embaixo, ela deverá ser de 20 MCA ou 2 kg por centímetro quadrado, que é 20 dividido por 10, 2 kg por centímetro quadrado. Então, a pressão está relacionada com a altura do nível de água e não com volume.